Muito rapidamente vamos voltar a falar um pouco sobre as primitivas, isto é, existem primitivas do tipo string, number, boolean, null, undefined, existe depois o símbolo, o object, etc. Esquecemos por agora o null e o undefined e não vamos sequer falar sobre o object nem o symbol. Vamos olhar especificamente para string, number e boolean. E existem métodos built-in, isto é, são métodos que já estão incorporados no JavaScript para executar operações com estas primitivas. Bom, vamos ter uma noção concreta do que é que significa isto de executar operações. São também conhecidos como métodos de primitivas, que são considerados como objetos, isto é, tudo isto parece um bocadinho estranho, mas de facto uma primitiva do tipo string pode ser a determinada altura considerada pelo JavaScript como sendo um objeto e nós não temos que fazer qualquer tipo de código para isso. Reparem aqui neste exemplo, se eu tiver uma string let nome igual a João Ribeiro, se eu fizer console log nome, só com o nome, o que vai acontecer é que vai aparecer o texto escrito desta forma. Mas se eu usar, por exemplo, o ponto e depois to uppercase, o que o JavaScript faz por trás nos bastidores é basicamente passar a considerar isto como sendo um objeto muito especial do tipo string e que permite utilizar este método que na prática vai transformar o meu texto em letras maiúsculas. Existem outros métodos, inclusive algumas propriedades para cada string. O mesmo pode acontecer no caso, por exemplo, dos números. Eu posso ter aqui um peso, que é um valor com casas decimais, e utilizar aqui peso.toFixed1. Bom, vamos ver o que é que isto na prática significa. Eu vou chamar aqui o meu terminal, vamos fazer aqui um clear, e vamos executar aqui o node app.js. E reparem, cá está então. O resultado da execução deste código daqui passou a apresentar o meu texto em letras maiúsculas. E no caso do peso, que era 76.45, passou a apresentar 76.5, porque eu coloquei aqui o toFixed e 1. Se eu colocasse toFixed e 0, eu vou ter um valor diferente, isto é, vou ter apenas o 76. Ele está a fazer um arredondamento, porque reparem, se eu colocar aqui que este valor é igual a 76.55, eu vou aqui arredondar e ele já me vai apresentar o 77. Dado muito importante nisto que está a acontecer, é que estes métodos que aqui estão, ou as propriedades que nós utilizarmos, quer nas strings, quer nos numbers, não alteram o seu valor original. Apenas apresentam o valor de uma forma diferente, ou, se nós quisermos, podemos ter aqui o let novo nome igual, e agora vamos copiar este código daqui e passamos a ter duas variáveis diferentes. O nome continua a ser com letras minúsculas, o novo nome passa a ser o valor do nome, mas com letras maiúsculas, ok? Portanto, muita atenção que estes métodos e as propriedades deles não alteram o valor original. Bom, vamos ver aqui no caso dos strings. Vamos olhar primeiro para as strings. Bom, no caso das strings, nós temos aqui algumas notas, ok? Alguns métodos e propriedades das strings. Os métodos retornam sempre um novo valor, foi aquilo que vimos anteriormente. Isto vale para as strings, vale também para os numbers. Significa, portanto, que se eu tiver o let nome igual a João, se eu quiser, por exemplo, saber o número de caracteres da minha string, eu posso fazer esta concatenação que existe aqui e utilizar uma propriedade chamada length, que é o comprimento. Reparem que eu não tenho aqui o abrir e fechar parênteses. Porquê? Porque se trata de uma propriedade e não de um método. O método significa, por exemplo, alterar o aspecto visual do meu nome para letras maiúsculas, como nós vimos. O length significa ir buscar um número que é o número de caracteres da minha string. Já vamos colocar aqui isto a funcionar. Depois temos aqui o console log nome to uppercase, que já vimos que ele faz a alteração para letras maiúsculas. Temos aqui, por exemplo, a possibilidade de utilizar um outro método que vai buscar uma letra numa determinada posição. E o que é que acontece aqui neste caso concreto? Eu se calhar vou aqui já executar node e vamos colocar aqui string.js. Reparem, eu tenho aqui então o número de caracteres da minha string, esta que aqui está, e ele vai-me dizer que, neste caso, vamos ver aqui, esperem lá, eu vou fazer aqui um clear e vamos apresentar. Portanto, o número de caracteres da string é 12, isto é, existem 12 letras, contando também com os espaços dentro da minha string. Depois tenho aqui o uppercase, que vai apresentar este valor, ok? É o nome, mas com letras maiúsculas. Mais uma vez, relembrando que ele não altera o valor
original do nome. Depois tenho aqui nome, char, char significa character, at significa numa determinada posição. E a posição aqui eu coloquei o 0 e ele apresentou-me um J. Isto porquê? Porque aqui nas coleções, tal como acontece na esmagadora maioria das linguagens de programação, também acontece no JavaScript, as coleções, neste caso estamos a falar de uma coleção de caracteres, ok? São de índice de base 0. O que é que isso significa na prática? Que o J corresponde à posição 0 e não à posição 1. Daí que o O corresponde à posição 1, o A com o til corresponde à posição 2 e assim sucessivamente. Então significa que a nossa string tem os tais 12 caracteres, mas só vai até à posição 11. Começa no 0 e vai até ao 11. O 11 será aqui o O. Portanto, se eu agora colocar aqui char at 11, nós vamos ter ali a apresentação do O. Depois nós temos aqui vários outros métodos. Por exemplo, para juntar strings, nós temos dois métodos. Eu tenho aqui 3 strings. Eu posso ter uma nova string total, que é uma concatenação utilizando o operador de agregação, neste caso é o sinal mais. Tenho aqui o string mais string 2 mais string 3, ele adiciona e vai colocar ali um espaço que eu coloquei ali, e quando eu faço um string total, ele apresenta este valor. Mas eu posso também utilizar um método associado às strings, que é o concat, de concatenation. E o concat basicamente diz o quê? Pega na string 1 e concatena, ou faz uma concatenação, com a string 2 e a string 3 por esta ordem. Eu posso adicionar aqui o número de strings que eu quiser. Então, neste caso, é uma outra forma diferente de apresentar isto. Reparem que o output é exatamente igual, porque eu estou a criar aqui uma nova string e depois estou a apresentá-la. E, por exemplo, verificar se uma contém outra. Eu coloco aqui o seguinte, nome inclui João. Bom, ele aqui está-me a dizer que é falso. E de facto é, porque o meu nome não tem João. Tem João sim, mas com um til. Então se eu colocar aqui João com um til, eu vou aqui refrescar e vocês vão verificar que aqui o valor já aparece como true. E se eu quiser dividir uma string em várias strings, neste caso, ou vários elementos, bom, o que acontece é que eu tenho uma frase que diz esta frase tem várias palavras. E quando eu faço a expressão aqui console.log frase.split, o que vai acontecer é a apresentação dos dados desta forma estranha. Bom, isto trata-se de um array, que é algo que nós já iremos falar no próximo vídeo desta série. Portanto, existe aqui uma lista bastante significativa de métodos que podem ser usados com strings e que nós, obviamente, não vamos estar a explorar em muito detalhe. No caso dos numbers, vamos também falar de uma forma muito superficial. Vamos fazer aqui um clear. Reparem, eu tenho aqui um número que é o 20.34. Já vimos o toFixed 1, significa que ele vai fazer um arredondamento. Portanto, se eu agora executar aqui o numbers, nós vamos verificar que aqui o arredondamento é feito para baixo porque estamos a falar de 20.34 e ele aparece aqui com o 3, é o resultado desta execução. Se eu tivesse aqui um 3.6, o que iria aparecer aqui já seria o 20.4, portanto, muito interessante. O valor não é alterado, o que quer dizer que, apesar de eu ter apresentado aqui 20.4, ele não deixa de ser 20.36. É muito importante que vocês tenham esta noção. Os valores não são alterados pelos métodos nem pelas propriedades que eles têm. Okay? Depois, converter para uma string. Por vezes pode ser interessante nós termos a certeza que o número passou a ser um texto e não um número. Então existe um método chamado toString e, neste caso, mais uma vez, o número não passa a ser uma string. Ele devolve um valor da string daquele número. Isto é, eu posso colocar aqui let novo é igual a número.toString. Então aqui o novo será uma versão em string do valor do número, porque ele não é alterado. E depois existe aqui uma coleção relativamente curta, mas que pode ser em muitas situações importante, de métodos que estão associados aqui aos números. Poderíamos ter falado dos booleanos, mas eles têm de facto muito poucos métodos e muito poucas propriedades. No caso, tem inclusive o toString, que é passar um valor verdadeiro ou falso para o texto verdadeiro ou falso, neste caso true ou false, mas de qualquer das formas era importante vocês ficarem com esta noção de que de facto existem métodos que já estão construídos e inseridos no JavaScript que nos permitem rapidamente alcançar determinados resultados em análise das variáveis que nós temos no nosso sistema.